Capítulo 7, nós, voltando, na semana passada, a gente pregou em outro texto, de Filipenses, tentando lembrar, então, do contexto, a situação que estava acontecendo aqui. A partir do capítulo 6, Deus manda Noé construir uma arca. A partir do capítulo 7, Noé, então, constrói essa arca e entra nessa arca com os animais, não só com um casal de cada animal, mas também com 7 casais de animais puros. Esse detalhe vai ser importante lá para o final. E Noé, então, entra nessa arca. Nós vimos na semana retrasada que quem fecha a porta da arca é o próprio Deus, e Deus preserva Noé nessa arca durante esses 150 dias. Capítulo 8, ele vai falar então sobre o fim do dilúvio. Ele traz alguns detalhes a mais do que ele não tinha trabalhado no capítulo 7, e agora vai falar então sobre o fim deste dilúvio, ok? Versículos 1 a versículo 5 mostram então como que a água começou a baixar e qual a forma como Deus então manda com que essas águas comecem a baixar. Versículos de 1 a 5, vamos ler a palavra de Deus que diz assim, Gênesis 8, de 1 a 5. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Então, explicando a questão de dias aqui, chove 40 dias, 40 noites, para de chover esse tempo, e então durante 150 dias eles ficam ali imersos, flutuando, até que finalmente, depois do fim desses 150 dias, as águas começam a baixar. O fato interessante aqui é dessa palavrinha, logo no começo do versículo 1, que diz assim, então Deus lembrou-se de Noé. Pode parecer uma frase simples, né? Simplesmente Deus se lembrou de Noé. No entanto, muitos comentaristas trazem a ideia de que possivelmente é uma perspectiva de Noé, mostrando como que Deus tinha trabalhado em todo esse tempo que Noé ficou na arca. Todos esses 40 dias, 40 noites, mais 150 dias. E então, finalmente, Deus se lembra de Noé. Essa palavra, se lembrar, nos traz uma ideia de que durante todo esse tempo em que Noé estava na arca, Deus não havia falado com ele. Deus não havia demonstrado nada a ele. E talvez Noé estava então, possivelmente, talvez até mesmo desesperançoso, talvez desconfiado, não trazendo a sua confiança no próprio Deus, mas aguardando o que iria acontecer. Deus não diz para Noé, pelo menos a Bíblia não diz, aqui quanto tempo Noé ia ficar nessa arca. Simplesmente diz, constrói. Chove, começa a inundar tudo, e Noé fica flutuando nessa arca, depois dessa tempestade, ele fica ali então durante esses 150 dias, sem perspectiva alguma, talvez desesperançoso, talvez sem perceber Deus presente nessa situação. E então o texto diz que Deus se lembrou de Noé. Não é que Deus tinha esquecido. Obviamente, Deus não esqueceu de Noé. Obviamente isso. Mas essa palavra se lembrou traz uma perspectiva humana, que é como se Noé tivesse sentido isso. Como se Noé tivesse sentido abandonado por Deus, e então finalmente Deus aparece na história
Deus ele volta então a agir sobre a vida de Noé. As águas então elas começam a baixar. Mas como que elas começam a baixar? O final do versículo 1 diz: Deus então enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As águas não baixaram de maneira natural. Alguns poderiam alegar, né? Não, mas foi pouco tempo da água baixar para finalmente isso acontecer. Então, cientificamente falando, é impossível, mas as águas baixaram também por intervenção divina. Deus manda um forte vento. E este forte vento começa, então, a separar a água. Possivelmente um vento quente também, para evaporar essa água e a água começar a baixar, pouco a pouco, mas de uma forma divina. Então, depois de 150 dias, elas começam a diminuir e aparecem os picos das montanhas. E Deus conduz a arca de Noé até uma montanha, ou até as montanhas ali da região de Ararat. Esse detalhe da região de Ararat, ou as montanhas de Ararat, elas são importantes para nós. O texto bíblico, ele não é um texto que fica querendo se autoprovar, né? No sentido, tá vendo como essas coisas são reais e tudo mais. No entanto, é interessante porque essa palavra, esse nome, né, montanha de Ararat, hoje é conhecido como uma montanha lá na Turquia, que ela tem várias elevações, 2 elevações especificamente, uma elevação mais alta, uma elevação mais baixa. E é como se fosse planícies de montanhas, montanhas mais altas e montanhas mais baixas, e por isso esse nome de montanhas ali da região de Ararat. O interessante é que em 1948, você pode pesquisar isso no Google, foi encontrada uma formação sedimentada que tem exatamente o mesmo formato da arca. Você pode pesquisar isso no Google depois. O que é uma formação sedimentada? É como se fosse uma rocha, e nessa rocha ali tem exatamente o mesmo formato, do mesmo tamanho da arca de Noé. E nessa formação, depois que exploraram por dentro essa formação, foram encontrados materiais argilosos, talvez do mesma argila que Noé construiu a sua arca. Foram encontrados materiais marinhos numa montanha, ou seja, era um lugar onde peixes morreram, onde em volta ali tinha bastante mar em volta, sendo que atualmente o lugar é um lugar praticamente deserto, e foram encontrados também frutos do mar. Então, nessa rocha foi encontrada tudo isso. O que prova para nós, o que muitos acreditam, que seja especificamente a Arca de Noé que foi encontrada. E o ano datado desse sedimento foi exatamente 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Muitos alegam, não, porque não é a Arca de Noé, porque não sei o que, pode ser diferente e tal, mas nos traz indícios se de fato é. A diferença é que ela está a 29 quilômetros do monte de Ararat, o que indica que possivelmente essa Arca de Noé não ficou no topo do monte, mas ela foi baixando e se encontrando então até a localização aonde ela está hoje. O que nos mostra então que o versículo 2 diz que as fontes das profundezas e então as comportas do céu se fecharam e então Deus foi conduzindo a arca, versículo 4 diz, no 17º dia do 7º mês, a arca pousa então nas montanhas do Ararat. Talvez no topo, ou talvez esse lugar mais embaixo, a 29 quilômetros, aonde Moisés então finalmente pousou essa arca. Tudo isso aconteceu com Deus
conduzindo todas as coisas para acontecerem da maneira como ele quis. Versículo 6 ao versículo 12, uma passagem, então, talvez um pouco confusa para muitos, e muitos gostam de alegorizar essa parte, versículo 6 até o versículo 12, que diz assim, vou ler aqui. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Alguns querem alegorizar essa passagem, dizendo que esse corvo soltando, na verdade, trazia a morte, e Noé não estava esperançoso, mas ele soltou uma pomba, que é a pomba da paz, então finalmente trouxe paz a Noé. Alguns querem dizer nesse sentido, mas eu particularmente acredito que não seja nada de especial, ou entre aspas, espiritual, no corvo ou na pomba apresentado aqui, mas sim como uma estratégia de Noé, de perceber a vontade de Deus, se deveria então finalmente sair da arca ou não. Por que o corvo? O corvo não voltaria se ele encontrasse o quê? Restos mortais. Assim como o urubu, assim como o corvo. Ele não voltaria para a arca se ele encontrasse restos mortais ali, flutuando, ou então já em lugar seco. Ele então volta porque ele não encontra nada ali na região que pudesse ficar para que ele pudesse, Noé então finalmente pudesse pousar ali a arca. Noé então solta uma pomba, que talvez seja mais um pássaro como uma andorinha ou algo parecido do que uma pomba em si que nós conhecemos hoje. Ele solta, ela vai e volta porque não encontra nada para comer, mas depois de 7 dias ele solta essa mesma pomba e no final ela traz uma folha nova de oliveira. Por que é interessante essa palavra, essa folha nova de oliveira? Alguns, como eu disse, espiritualizam, dizendo que é Cristo trazendo, assim como trouxe lá dos montes das oliveiras, né, algo parecido, mas na verdade a folha nova de oliveira indica que a terra já estava secando. Por quê? Porque oliveira, né, é uma planta baixa, é uma planta pequena, e que não existe nos altos dos montes, mas sim nas montanhas, nas planícies mais baixas, assim como nós conhecemos no Monte das Oliveiras, onde Cristo orou. Então, o que indicava essa folha de oliveira? Indica que as planícies mais baixas, não só os picos das montanhas, mas as planícies mais baixas já estavam começando a ficar secas, trazendo então essa folha nova. Uma oliveira cresceu e já tem frutos, já tem árvores novas. Deus já está cuidando nessa nova natureza, cuidando dessa nova criação para trazer paz, para trazer tranquilidade para Noé. Deus cuida de Noé até mesmo talvez na sua insegurança. Não dá para saber se este ato de Noé soltar um corvo e depois uma pomba foi um ato de confiança em Deus ou talvez até um ato de dúvida sobre Deus. Será mesmo que Deus está no controle de tudo? Será mesmo que Deus me deixou aqui nessa arca e simplesmente me abandonou? Será que este ato de Noé foi um ato na confiança de Deus ou foi um ato desconfiando, no sentido de eu vou
fazer por mim mesmo. Eu vou descobrir se eu tenho que sair dessa arca ou não. Mas então o versículo 13 até o versículo 22 nos traz então quando ele sai da arca e o motivo por que ele sai da arca e o que ele faz depois então de sair dessa arca. 13 até o 22 diz assim: No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Quando Noé, então, tinha 601 anos e 1 mês de idade, indica, então, que ele ficou praticamente 1 ano dentro dessa arca. Mas somente 1 mês e 27 dias depois, eles resolvem, então, sair por completo da arca, tomando todo o cuidado para soltar, então, os animais. Ao que parece, Noé também estava aguardando uma ordem de Deus. E por isso, é Deus quem diz para Noé sair, no versículo 16. Deus é quem diz, versículo 15 e 16, saia da arca. Talvez Noé estava ali esperançoso, mas estava aguardando. Eu só vou sair quando Deus me mandar sair. Deus vai dando as ordens para Noé a parcelas. Ele vai tendo que confiar no Senhor. Primeiro Deus diz, constrói uma arca que eu vou fazer chover. Ele vai lá e constrói a arca. Deus não diz quanto tempo que ele vai ficar, não diz quando que ele deve sair, não diz como as coisas vão acontecer. Simplesmente diz, construa. E agora Noé estava aguardando o Senhor. O que eu faço, Deus? Eu tenho que sair, eu tenho que esperar. O que eu tenho que fazer neste momento? E então Deus, ele manda, sai da arca. Deus repete a ordem que ele dá lá em Gênesis 1, 20 a 21, para que todos os animais sejam férteis e se multipliquem. E os animais passaram, então, 1 ano também dentro da arca, cresceram, talvez tiveram filhotes ali, até mesmo dentro da arca. Então Deus diz, eles vão sair, talvez até enfileirados, bem organizados, e Deus no controle de tudo isso, e agora dizendo, agora vocês vão sair, vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar, vocês vão povoar a terra. Essa nova criação tinha a mesma ordem e mesma responsabilidade e até os tempos atuais. Nós também devemos crescer, nós também devemos multiplicar, nós também devemos ser férteis, não só os animais, mas também a humanidade. Os animais, então, saem dessa forma organizada, demonstrando, então, o controle de Deus sobre a sua criação. Noé, então, faz algo no final aqui do versículo 20, que talvez já tinha sido um costume de todos os filhos de Adão. De todos os filhos, melhor dizendo, dos filhos de Sete.
Como a gente já viu na genealogia de Sete, Enos passou a invocar o nome do Senhor. E essa invocação possivelmente era com sacrifícios agradáveis ao Senhor. Noé não inventou o sacrifício. Caim e Abel já tinham feito sacrifícios a Deus. Enos possivelmente fazia sacrifícios a Deus. Todos os filhos de Deus faziam sacrifícios ao Senhor. Já era algo estipulado desde a criação. Não foi inventado na lei. E por que Noé faz isso? Noé faz isso como gratidão ao Senhor. Noé então pega os animais puros, aqueles que foram acrescentados pelo próprio Deus, tanto os animais e tanto as aves puras, e sacrifica esses animais, oferece em um holocausto, queimando sobre o altar. Esse tipo de sacrifício era um sacrifício que queimava por completo esses animais. Não deixava nem um pouquinho. Né? Tinha um tipo de sacrifícios que poderiam ser guardados uma porção ali para o sacerdote, mas esse tipo de sacrifício queimado inteiramente eram sacrifícios de adoração, de gratidão ao Senhor. O que Noé faz aqui é louvar a Deus por ter preservado a sua vida. Ele engrandece o nome do Senhor e sacrifica um animal, sacrifica esses animais em adoração ao seu Deus. Por isso que o texto diz, versículo 21, que Deus sente esse aroma agradável e diz a si mesmo: eu nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. É por causa desse sacrifício que Noé fez, como uma gratidão ao Senhor, que pagou, então, pela ira de Deus sobre a terra, pela ira de Deus sobre todos os homens. É por meio do sacrifício que a ira de Deus ela é consumada. Isso é desde Noé até os dias atuais. É por meio do sacrifício de um cordeiro que a ira de Deus é aplacada, que a ira de Deus se encerra. Então Deus diz: eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Parece que não faz muito sentido nessa frase. Eu nunca mais vou condenar o homem porque o homem é mau. Mas justamente o que está colocando aqui: o homem é mau. O homem é ruim. Desde a sua infância, o homem é mau. E a solução era destruir toda a humanidade. A solução é que todo mundo morra. Mas a graça de Deus, por meio do sacrifício, por meio de holocausto, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, então diz: apesar do homem ser mau desde a infância, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra. Eu nunca mais vou acabar com a terra como eu acabei desta maneira. Deus continua: eu nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como eu fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, todas essas coisas, quando durar a terra, o plantio, a colheita, o frio, o calor, o verão, o inverno, dia e noite, nunca mais cessarão. A gente vai ter isso, vai ter essas coisas para o resto da vida. Enquanto durar a terra, nossa vida deve ser como uma oferta viva no altar de Deus. Devemos sempre agradecer ao Senhor por estarmos vivos, por preservar a nossa vida. Se não fosse por Deus preservar a vida de Noé, se não fosse por esse sacrifício que Noé fez, esse holocausto que Noé fez ao Senhor, nós merecíamos a morte todos os dias. E na realidade, se não for pelo sacrifício do Cordeiro, nós merecemos a morte. A grande ideia, então, para a gente já caminhar para o final, quero ler 2 textos agora no final. A grande ideia, então, é que Deus preserva os seus filhos de grandes tribulações e cuida para que possamos viver em segurança nessa terra. Apesar dessa terra ser corrupta, apesar do homem ser mau desde a sua infância, Deus preserva os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos para que nós possamos viver em segurança, assim como cuidou
da vida de Noé. Moisés, ao escrever Gênesis, estou falando de Moisés, não de Noé, tá? Moisés, ao escrever Gênesis, ele escreve para relembrar o povo de Israel que estava prestes a entrar na Terra Prometida. E Moisés queria lembrar a este povo do cuidado do Senhor nos pequenos detalhes. Israel deveria se lembrar que, assim como Deus cuidou de Noé na arca, parecia que Deus tinha se esquecido dele, mas não. Deus se lembrou a cada momento. Assim como Deus cuidou durante 1 ano de dilúvio, trazendo então alimento, provisão, trazendo todo o cuidado necessário para que ele pudesse sobreviver durante esse tempo. Assim como Deus cuidou de Noé, assim também Israel, ao entrar na Terra Prometida, deveria entender que Deus cuidaria deles no meio de povos inimigos ao redor, no meio dos ímpios ao redor. No entanto, o que o povo de Israel deveria fazer era sempre estar em constante sacrifício, sempre sacrificando ao Senhor, de acordo com o que a lei trazia, para que a ira de Deus não caísse sobre Israel. Eles deveriam obedecer ao Senhor, obedecer com sacrifícios, obedecer ao Senhor em gratidão à provisão que Deus trazia a eles. Nós também, em Cristo Jesus, temos o cuidado de Deus conosco. Ainda que lá fora, ainda que neste mundo esteja um caos, ao confiarmos nossas vidas em Jesus, nós temos todo o cuidado necessário para sermos preservados nessa terra. Tem uma igreja depois do Videl, né? Logo na saída da cidade. Nunca vi a igreja aberta, mas sempre achei interessante o nome. Vocês já repararam? Qual que é o nome da igreja lá? Alguém lembra? Depois do Videl, quase no fim, quase chegando lá na pista. Depois você repara, tem uma igreja chamada Igreja Arca de Noé. Nunca reparou nisso? Tem uma igrejinha lá, Igreja Arca de Noé. Depois do Videl, bem para lá do Videl, quase no final ali da cidade, não sei qual que é o povoado, ali perto daquele lugar que vai para o deserto, aquele povoado deserto, não sei também onde é. E aí tem uma igreja chamada Igreja Arca de Noé. O que é interessante é que em Cristo Jesus é como se a igreja, nós que somos a igreja fosse a própria Arca de Noé. Então esse nome dessa igreja até faz sentido, né? Até que faz um pouco de sentido. Mas a ideia que nós temos em Cristo Jesus é que apesar das catástrofes estarem acontecendo no mundo, apesar de todo o caos que acontece, apesar dos ímpios, apesar do mal que acontece neste mundo, do mal natural, do mal de perseguição, de qualquer coisa que aconteça, ainda assim, Deus preserva a sua igreja, assim como preservou Noé na sua arca. Deus preserva a sua igreja como a arca. Deus vai preservando o seu povo, vai cuidando do seu povo, vai mantendo o seu povo ali. É por isso que Isaías traz justamente essa ideia daqueles os que sobram, daqueles que são aqueles que vão ser guardados pelo Senhor. Por isso que o tempo todo, em todos os profetas, dizem aqueles que são os únicos, que são redimidos por Deus, e Deus vai guardando. Além disso, nós não precisamos mais ficar com medo das catástrofes que acontecem neste mundo. Apesar da gente assistir bastante filme, eu gosto de filme do final dos tempos, né? Para começar, aquele filme 2012, né? Tem o filme 2000, né? A história do 2000, que na hora de 2000, na virada do milênio, o mundo iria acabar, e tem o 2012, que é quando o calendário maia se acaba, e aí acontece todo aquele caos e tudo mais, e o mundo se acaba. Eu gosto de assistir esses filmes de fim dos tempos. Mas o que é interessante é que a própria palavra diz que esses filmes
essas histórias, elas são inúteis, na verdade. Porque o que vai acontecer no fim dos tempos? Cristo vai voltar. E primeiro, e eu creio na minha teologia escatológica, que primeiro Cristo volta. Nós seremos levados ao céu. Não iremos passar por essas catástrofes que possivelmente irão acontecer. Essas já acontecem nos tempos de hoje, mas não acontecem da forma como aconteceu. Porque o que o texto está dizendo é que enquanto durar a terra, enquanto Deus preservar a terra, nós teremos plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. As coisas não vão cessar. Essas coisas só vão cessar quando Cristo, depois de Cristo, voltar, em que a terra será restaurada por completo. Deus não vai destruir mais a terra por meio de catástrofes como a água, como o dilúvio, mas ele vai trazer então uma nova criação, que é o que nós vemos lá em Apocalipse, no final, Apocalipse 21 e 22. O interessante, então, como eu acabei de colocar, é que a arca simboliza para nós o cuidado de Deus. Eu já li na semana retrasada, mas eu quero voltar a ler esse texto de 1 Pedro 3, 17 a 22. Se você puder abrir comigo, quiser abrir. 1 Pedro 3, 17 ao 22. Vou beber uma água aqui. Primeira Pedro 3, 17 ao 22 diz assim: É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Tem muitos detalhes nesse texto que a gente poderia discutir e conversar a mais aqui, mas o que o texto está dizendo é que o batismo, hoje, para o cristão, representa o que a arca foi para Noé e sua família. O que significa isso? Noé foi protegido pela água. E nós agora somos então imergidos na água, batizados nessa água para a nossa salvação. A água agora, ela não é para remover uma sujeira do nosso corpo, mas é um compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Quando nós somos batizados pelas águas, nós estamos querendo dizer: eu tenho um compromisso diante de Deus, que Deus me protege da morte em Cristo Jesus. Deus me protege da condenação do pecado em Cristo Jesus. O batismo, então, é a manifestação da minha crença de que assim como Noé foi salvo em sua arca, nós também somos salvos agora por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós somos salvos agora porque Cristo Jesus ressuscitou. Da mesma forma como Noé foi salvo e sua família, nós também somos salvos por meio de Cristo. Então, Pedro traz essa ilustração
da arca aqui, mostrando que a nossa consciência, a nossa fé, é a mesma que a fé de Noé. Noé confiou em Deus e foi protegido. Nós também devemos confiar em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus. Então, o batismo representa que somos salvos pelo Senhor. O batismo representa, então, que somos salvos por Deus. E quando Jesus voltar, estaremos com Ele no céu, seguros e cuidados pelo próprio Deus. Portanto, quero fazer algumas aplicações, 2 aplicações, na verdade, e ler um texto no final. Podemos confiar em Deus, que assim como cuidou de Noé no dilúvio, também promete que irá cuidar de cada um dos seus filhos nessa era que nós vivemos. Deus, segundo detalhe, Deus se atenta para cada detalhe da nossa vida. Cada ação que nós fazemos diariamente, ainda que muitas vezes pareça que Deus se esqueceu de nós, isso não é verdade. Deus se lembra e sabe tudo o que fazemos e está cuidando a cada momento. Mesmo que a gente não peça, Deus continua cuidando, nos protegendo, assim como protegeu de Noé e de sua família. Eu quero ler um texto que foi lido no começo do nosso culto, que é o Salmo 29, 1 a 11, e encerrar nossa meditação pensando um pouco sobre ele. Salmo 29, de 1 a 11, que é o Salmo inteiro. Ok? Salmo 29. Salmo 29. Diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O que esse texto nos mostra? Que Deus tem o poder, tem o cuidado, tem a soberania sobre tudo o que acontece neste mundo. Tudo o que aconteceu de mal nessa terra está no controle e no cuidado do Senhor. Todos os raios que caem, todos os trovões, todos os relâmpagos, todas as tempestades, toda a chuva que cai, tudo o que acontece nessa terra, inclusive inundações, inclusive tsunamis, está no controle e no cuidado de Deus. Não é culpa de Deus, obviamente que não, a culpa é nossa, mas Deus está no controle. Deus, a voz do Senhor, ela é poderosa, e a voz do Senhor é quem transmite, é quem está no controle de toda a natureza. A voz do Senhor, e o Senhor, versículo 10 diz que ele assentou-se soberano sobre o dilúvio. Enquanto Noé talvez estava ali desesperançoso que Deus tinha esquecido dele, não tinha se lembrado, Deus estava ali,
assentado sobre o dilúvio, soberanamente, controlando todas as coisas, mandando um vento para secar as águas, fechando as comportas da terra e do céu, para que as águas diminuíssem, e passando ali todo o cuidado e controle sobre a vida de Noé. Por isso o versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O que é incrível de pensar é que Deus se atenta a cada detalhe de nossas vidas. E este mesmo Deus que manda chuva, este mesmo Deus que manda enchentes, este mesmo Deus que manda trovões que nos assustam muitas vezes, é esse mesmo Deus que manda um vento suave, e é este mesmo Deus que, ao mesmo tempo que está no controle de toda a natureza, soberanamente, é o mesmo Deus que cuida do nosso coração. É o mesmo Deus que cuida da nossa mente. É o mesmo Deus que cuida da nossa saúde, que cuida para que nós não pereçamos, que cuida para que nós possamos nos manter firmes. Este mesmo Deus que mandou o dilúvio, é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós. Ele é um Deus soberano, grandioso, que está acima de todas as coisas, que está acima de tudo, e é o mesmo Deus que senta do nosso lado e nos abraça e cuida de nós. A soberania de Deus, o poder de Deus, não mostra que Ele é um Deus distante. Pelo contrário, o poder de Deus nos mostra que Deus é tão poderoso, nos mostra que Deus é tão poderoso que Ele consegue tanto estar sentado em seu trono e tanto vir como homem para morrer na cruz por nós, e tanto sentar em nosso lado, e tanto trabalhar em nosso coração com o Espírito Santo, para que nós possamos nos manter firmes e cuidados em sua palavra. A soberania de Deus, o poder de Deus, demonstra que Ele é um Deus que controla tudo e todos e cuida das nossas vidas e do nosso coração. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Que possamos entender que só podemos ter paz através de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que mandou o dilúvio, mas preservou Noé nesta arca e a sua família, preservou os animais, criou uma nova criação, preservou essa nova criação que a qual nós vivemos hoje. Ó Deus, todos nós que estamos presentes aqui somos descendentes dessa família de Noé. E Pai, queremos nos lembrar, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é um Deus que controla todas as coisas. Queremos lembrar, ó Pai, que o Senhor preserva os seus filhos de grandes tribulações e cuida para que nós possamos viver em segurança, para que nós possamos viver em segurança nessa terra corrupta, nessa terra ímpia. Nos ajude, ó Pai, a confiar no cuidado do Senhor, principalmente porque Cristo Jesus morreu por nós e fomos salvos, ó Pai, também por meio do batismo, que é o lavar regenerador de nossas almas. Ó Pai, fomos salvos porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e podemos confiar de que também um dia iremos ressuscitar como Cristo Jesus também assim o fez. Ó Pai, que o Senhor nos preserve desta corrupção deste mundo, nos mantenha salvos pelo Senhor, através da igreja, através do Senhor, através de Cristo. É o que oramos, pedindo essa graça sobre nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.